E toda sexta-feira a gente tem a participação aqui já tradicional do deputado Zé Nunes. Como é que tá, deputado? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a toda a audiência, todos que nos acompanham aí nessa sexta-feira boa, né? Com um pouco de chuva. Que Tá chovendo pouco aí? de... Oh, É, alguns pingos aqui, mas parece que é coisa pequena, né? sim, sim. Mas o bom é que a umidade permanece, porque nós tivemos já alguns dias de sol e vento, e a umidade precisa voltar. Eu estou aqui na minha janela, não chega a ser uma chuva, é uma pequena, Sim, sim. Só pequena uma garoa. garoazinha, né? É isso aí. É uma pequena garoa. Então, a gente a agricultura, né, quem trabalha no campo, os agricultores preocupados em plantar fumo, e será que vai chover? Será que vai ter umidade? Então, eu acho que é sempre quando entra a primavera, a questão da chuva começa a ser o nosso grande desafio. Entre primavera e verão aqui nessa nossa região sul e no Rio Grande do Sul, todo o Rio Grande do Sul se tornou um lugar onde que, né, nesse nosso planeta, que a gente tem sofrido, né, com os períodos de falta de chuva no verão. E isso tem se acentuado muito nos últimos anos. Inclusive, tem de novo uma previsão de um fenômeno Laninha, só que a dimensão do fenômeno Laninha que se apresenta ainda a gente não sabe a capacidade, a intensidade que ele virá. Mas nós teremos sim o efeito do fenômeno Laninha neste verão. Torcemos para que não seja muito forte, né, e que nos cause aí um isolamento da chuva de novo, porque parece que se forma uma barreira, chove na região norte do país e aqui na nossa região nós acabamos sempre ficando sem água, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, pelo levantamento mundial do clima, é um dos lugares que vai ter acentuado, né, o processo de extremidades climáticas. Isso nos preocupa e também nos remete, né, para que a gente precisa aprimorar métodos, formas, tecnologias, né, de produção. Na Expo Inter nós apresentamos um trabalho um projeto da Embrapa, o projeto 365. Ele é um projeto que prevê toda uma forma de cultivo, né, e que não é algo novo. Os princípios são muito antigos, né? Dialogam inclusive com o efeito esponja lá, que o arquiteto chinês que perdeu a vida no Brasil há poucos dias falava das cidades esponjas. E nós fazer agricultura, né, pensando em transformar o solo num depósito d'água. Então esse é um projeto interessante que, quem sabe, a gente consiga transformar ele numa política pública. Estamos trabalhando para que isso possa acontecer, e que a gente possa ter aqui no Rio Grande do Sul um programa especial nesse sentido. Acho que de todos os acontecimentos, já os fenômenos, as consequências que nós tivemos com relação ao clima, um recurso bem investido é um recurso que aponte para novas possibilidades, novas tecnologias. Porque se a gente continuar fazendo da mesma forma, do mesmo jeito, sem repensar um pouco, né, tanto o nosso modelo produtivo quanto a tecnologia de produção, eu não sei como é que a gente vai se virar diante desse novo momento que se apresenta e parece que veio para permanecer, né? Então, um desafio, acho que para todos nós. Por isso que quando agora, no início, nos primeiros dias aí da primavera, nós tivemos, né, bastante sol, né, vento, e agora vem uma semana mais úmida, a gente agradece, né, e fica feliz. Mas, Eduardo, hoje também eu queria falar rapidamente sobre um tema, né, que são os preços dos produtos agrícolas, né? Nós estamos vivendo em alguns produtos uma diminuição de preço, e todos eles têm um motivo, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso e também entender como é que essas coisas acontecem. Nós temos algumas cadeias produtivas, por exemplo, a cadeia produtiva do arroz, é uma cadeia produtiva hoje que está com preço de comercialização baixo, né? Nós tivemos uma super safra de arroz, né? O Brasil, ele importa e exporta mais ou menos de forma equilibrada o arroz, e
E exportar um produto, isso não é uma questão mágica, né? Exportar um produto, em primeiro lugar, tu tem que ter alguém que queira comprar aquele produto, e aquele produto precisa ter preço competitivo para que alguém possa comprar no mundo, né? Então, acho que isso é uma questão importante, né, para que a gente consiga entender essa questão do mercado e essa questão da produção e os papéis que o governo pode ter, se quiser, estiver política, e o papel do mercado. Eu tenho escutado muito muito assim, olha, deixem que a gente produza e o governo que não atrapalhe. Mas toda vez que tem um probleminha, primeiro a ser chamado é o governo para resolver. O que nós temos na questão do arroz? Tá? Na questão do arroz nós temos uma produção que ela foi alta, né? Tem um estoque grande de arroz hoje e nós precisamos, de uma certa forma, diminuir esse estoque. Fizemos conversas, né? Envolvendo, tem o Batata, que foi presidente do IRGA, que trabalha comigo na Assembleia Legislativa. Nós abrimos algumas possibilidades de diálogo entre a Conab, entre o Ministério da Agricultura e a Federa Arroz, no sentido de construir uma alternativa mais forte para a retirada desse excesso de arroz. O governo federal está retomando os estoques, que é muito importante. Esse é um outro equívoco de quem é plantador, né, de achar que o governo não tem que ter estoque. O governo tem que ter estoque, porque senão, quando faltar produto, vem produto importado. E se faz o estoque, o produto é comprado aqui, alivia a produção no momento de uma super oferta, e no momento que tem uma falta de oferta, em vez de importar, usa o estoque que o país tem. Um estoque é regulador, esse é o tema, né? Com produção nossa. Então, o ajuste do que se produz e do que se consome, do que o mercado exige, é sempre uma coisa muito importante. Nós tivemos uma enchente em 2024 e logo após aquela enchente, todas as entidades representativas dos arrozeiros disseram que iria faltar arroz e, portanto, que segurasse o arroz e o preço iria subir muito. E o governo, então, tentou ali uma importação. Não deu certo a importação. Quando foi para sair o segundo processo de importação, as próprias entidades chegaram ao governo e disseram, olha, tem arroz, não vai ter problema. O governo suspende a importação, que foi certo. Mas houve uma corrida ao plantio, nós tivemos um aumento de plantio e uma super safra. O arroz que estava 120, 130, hoje ele está na volta de 60 e poucos reais. O que acontece? Né? A Conab, no ano passado, ofereceu uma opção de compra aos produtores a R$ 87. Os agricultores entenderam, as entidades, que era uma iniciativa do governo para baixar o preço do arroz, e não era. Era uma alternativa para dar uma garantia, tendo em vista que a safra que se aproximava, né, era uma safra que ia ter uma produção maior. E agora o governo está comprando a R$ 87. No entanto, a gente sabe que precisaríamos comprar 1 milhão de toneladas de arroz, no mínimo. O governo comprou 100 mil toneladas, depois mais uma quantidade, e não é o suficiente. Então nós estamos com essa questão que é, sem dúvida nenhuma, uma consequência do mercado, da lei da oferta e da procura. Nós temos um outro produto que o pessoal fala, né, que é a soja. Né? A soja não depende da política do governo. A soja é uma commodity completamente diferente do arroz. Enquanto o arroz é um produto, é um alimento interno do país, e o mercado do arroz é o mercado do país, tendo em vista que tanto exportação de arroz como importação de arroz, ele atinge um certo equilíbrio, quer dizer, nós temos um saldo zero entre o que se importa e o que se exporta. Na lavoura da soja é completamente diferente, que nós exportamos quase tudo. É uma commodity e o preço da soja não é estabelecido pela política de um país. Se o Brasil plantar mais ou plantar menos soja, não vai fazer muita diferença. A questão da soja é, sim, a demanda da proteína vegetal, a demanda mundial da proteína vegetal. Tanto é que o Brasil exporta a maior parte da sua produção. Então, a soja, a cotação da soja para o mundo é feita na Bolsa de Chicago. Independente de governo, seja governo que tiver, não vai fazer diferença se tiver esse governo ou aquele governo. Não é isso que vai definir
o preço da soja. O que define o preço da soja é a demanda. Então nós tivemos há uns 3, 4 anos atrás uma super demanda, numa super compra de soja da China, e a demanda da soja explodiu e a soja aqui no Brasil pulou de R$90 para quase R$200 em questão de dias, né? E ela permaneceu ali por um período, né, num valor mais alto. O que acontece, né? O governo chinês, a China, vamos dizer assim, a gente fala governo chinês porque a China, o governo manda muito, mas a China acabou fazendo estoque de soja, retomou as compras dentro de uma normalidade e aquele pico de demanda, o efeito dele, ele se terminou. E a soja voltou para o seu patamar de preço, e que hoje é um preço em volta aí de R$140, né? E que isso precisa ser muito bem analisado pelos produtores. O produtor que plantar soja em terra arrendada e pagar 15 sacos de soja por arrendamento, na nossa região ele praticamente inviabiliza a produção dele. Ele pagar 15 sacos de soja por hectare por arrendamento, ele está inviabilizando a sua produção porque não se sustenta. O custo da soja é em torno de R$25 o saco, 25 sacos o hectare. 25 com 15 já dá 40. Para um agricultor, na média, tirar 40 na nossa região aqui já não é brincadeira. Porque tem que fazer a média dos anos, não pode fazer a média de uma safra. Então esse é um desafio, Eduardo e ouvintes, bem interessante, né? Nós estamos num processo de recuperação de estoques reguladores da Conab. No entanto, o governo não tem o caixa que gostaria de ter. Nós temos feito um conjunto de diálogos sobre isso, né? Inclusive a questão do leite agora, né, também entrou num momento de super oferta nesses últimos meses, né? Houve uma queda também na produção. E eu quero transpor ainda, para fechar minha fala, uma preocupação que eu tenho aos nossos produtores de tabaco, né? Com a diminuição do preço da soja, que voltou ao normal de anos atrás, e muitos agricultores pequenos, médios, foram para a soja. A soja voltou o preço e muitos estão voltando para a produção do tabaco. Nós tivemos já na safra passada, claro, a safra de 23 foi uma safra com muitas quedas na produção. Tivemos uma queda grande. Nós tivemos um aumento aqui no Rio Grande do Sul de 41%, um aumento na produção de fumo, no volume de fumo produzido na última safra. Se houver uma corrida de plantio e uma ampliação de plantio, possivelmente nós teremos na próxima safra um problema também de comercialização do tabaco. E isso pode resultar, né, numa super oferta ou numa oferta grande e prejudicar, né, a comercialização. A gente sabe que a demanda mundial por folha de tabaco ela está alta, mas mesmo assim há que se ter o cuidado. Qual é a orientação que a gente faz aos agricultores? Que não façam uma grande expansão de plantio, né? Que plantem dentro do planejamento que vinham tendo nos últimos anos, para que a gente não tenha uma super safra e que não venha a todo mundo se prejudicar muitas vezes por aumentar a produção em 15%, 20% cada um, e aí o preço não compensa e não compensa aquele aumento de produção. Às vezes produzir até um pouco menos pode representar ganhar mais. Obviamente que isso é uma reflexão que eu estou fazendo, isso deveria ser, eu entendo, uma orientação geral de todas as entidades para o setor de produção, para os agricultores, para que a gente não tivesse, né, logo ali na frente, um problema de desequilíbrio entre oferta e procura. O desequilíbrio entre a oferta e a procura é sempre um elemento central para a formação de preço de qualquer produto. Então, sendo que na lavoura do arroz, no leite, o governo até pode comprar alguma coisa para formar estoque, na lavoura da soja, na lavoura do fumo não tem o que fazer. A soja porque é uma commodity, o fumo porque é um produto que não é um alimento, né? Então esse é um alerta que eu quero fazer através do nosso Campo em Dia aqui aos nossos produtores, né, de tabaco, observando um pouco o que está acontecendo com outros produtos, que nós estamos tendo aí ofertas bastante acima da demanda e que acaba derrubando os preços, né, e prejudicando o mundo da produção. Eduardo.
Pois é. Bom, hoje o senhor vai a Venâncio Aires, tem uma audiência pública para avaliar aí a primeira safra com a lei da sua criação aí, aquela lei da classificação do fumo na propriedade. A lei pegou, deputado? Pegou, a lei pegou e pegou bem, né? E tem que pegar, né? Porque a lei foi feita para ser cumprida. Acho que foi um ano muito bom, assim, né? Claro que o primeiro ano é um ano de ajustes, né? As próprias empresas se reorganizarem, se organizarem. Eu tenho uma convicção, assim, de que se não houvesse essa lei da classificação já na última safra, nós teríamos tido uma situação bem mais difícil aqui no Rio Grande do Sul, na comercialização do tabaco. Que nós vamos avaliar e vamos conversar e estaremos fazendo, Eduardo, essa mesma audiência pública aqui na região sul. Nós vamos fazer 2 audiências públicas. O pessoal está querendo mais, mas vai ser difícil, porque haja perna. Né? Nós vamos fazer também aqui na região, estamos definindo onde é que nós vamos fazer, e a ideia é avaliar, né, esse primeiro ano, os aspectos positivos, o que precisa aperfeiçoar, o que aconteceu. A gente tem algumas observações, nós andamos nas propriedades rurais, conversamos com muitos agricultores, mas a gente precisa fazer isso junto com as entidades, né, representativas do setor, aquelas entidades que nos ajudaram a aprovar essa legislação, e essa legislação que está em tramitação também no estado do Paraná e no estado de Santa Catarina. Nós esperamos que sejam aprovadas lá também a mesma legislação e uniformizar o procedimento nos 3 estados do sul. Vamos estar bem na Vila Arlindo, na divisa entre Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul. Já temos várias lideranças com confirmação de presenças, prefeitos, vereadores, secretários, a FUBRA, FETAG, sindicatos, agricultores. Está bem interessante assim. Vamos fazer uma boa reunião lá hoje à noite. Coisa boa. Que seja produtivo aí esse encontro. Deputado Zé Nunes, obrigado aí pela participação e até sexta-feira que vem. Obrigado, Eduardo. Um abraço aos ouvintes. Valeu. Deputado Zé Nunes participa sempre aqui nas manhãs de sexta-feira do nosso Campo em Dia.